com você sobre um tema super interessante, a elastografia. A doutora Fernanda Branco trouxe aí no caso clínico da Semana da Hepatologia do Educacetros um caso em que o paciente precisou de elastografia hepática e a gente viu como é importante, então a gente vai discutir agora um pouco mais sobre esse assunto. Para você que faz o exame já, que já faz elastografia, mas também para você que não faz ainda e tem curiosidade, é a hora da gente ouvir falar agora sobre esse assunto. Então vamos começar falando o que é ela coisa nova, que a pessoa ainda não possui, que precisa comprar, que tem que colocar em outra sala, mas na verdade não é nada disso. A elastografia é um software, é uma ferramenta que serve para avaliar a rigidez do tecido. Seja o fígado, mas pode ser a mama, pode ser a próstata, pode ser a tireoide, existem várias aplicações. O que a gente sabe é que ecogenicidade no ultrassom no modo bidimensional não reflete de fato a rigidez do tecido, da estrutura que a gente está avaliando. Então, vocês podem ver que nós temos estruturas ecogênicas macias, como é o exemplo do lipoma que está ali. Nós temos estruturas hiperecogênicas rígidas, como o osso, né? Todos os ossos do nosso corpo. Temos estruturas também hipoecogênicas e igualmente rígidas ou muito rígidas, né? Como as lesões malignas, que é o exemplo ali do carcinoma mamário. Então, a gente não tem como associar ecogenicidade com rigidez. E aí a gente fica com um problema, porque os pacientes que têm hepatopatia precisam dessa avaliação de rigidez, porque na verdade é isso que traz a avaliação do grau de fibrose, se ele tem ou não fibrose e até cirrose. E aí o que é que a gente vai fazer com esses pacientes? Mas antes vamos relembrar o conceito de fibrose hepática, só para fazer uma revisão com todo mundo. Então, a fibrose hepática é um aumento na matriz extracelular, produzida por células semelhantes aos fibroblastos. Isso decorre de uma injúria de longo prazo, né, nesse fígado desses pacientes, que tem diversas causas. Então, hepatites virais, inflamação por esteatose, inflamação por excesso de álcool. O que elas todas têm em comum, na verdade, um princípio básico, é que toda fibrose hepática, que acaba sendo a evolução das hepatopatias, cursam com o aumento da rigidez do parênquima. Uma vez que eu tenho aumento de rigidez e que o modo B, o exame que a gente faz no nosso dia a dia, não vai me dar essa informação de rigidez e, portanto, não vai me falar sobre fibrose, como que eu vou avaliar se o meu paciente, que é hepatopata, tem ou não fibrose, tem ou não cirrose? Então, o que por muito tempo se fazia é que esses pacientes, todos praticamente, tinham que ser submetidos à biópsia hepática e hoje, felizmente, graças à elastografia, isso é uma realidade completamente diferente. A elastografia ela já substituiu o papel da biópsia hepática. Esses pacientes, isso já é um grande avanço, é uma mudança muito grande na realidade desses pacientes. Então, falando agora mesmo sobre a elastografia, qual é o objetivo principal? É quantificar o grau de fibrose sem a necessidade de um procedimento invasivo. E para isso existem vários métodos, existe mais de um método de elastografia. Eu vou falar um pouco sobre elastografia por ondas de cisalhamento, que é o método que se utiliza para avaliar o parênquima hepático. Mais especificamente aqui eu trouxe a Point Share Wave. Existem outras tecnologias, mas não tem como falar de todas, então vamos entender como é que essa daqui funciona. Na verdade, isso depende de um transdutor especial. Ele vai produzir um pulso ultrassonográfico de alta intensidade, chamado pulso ARF. Essa onda de alta intensidade vai penetrar, vai viajar e entrar em contato com o parênquima hepático, vai ter uma interação mecânica com esse parênquima, com esse tecido, e a partir dessa interação vai ser gerada uma onda secundária perpendicular à onda original, ou seja, ao pulso ARF. Essa onda secundária é chamada de onda de cisalhamento. E a velocidade com que essa onda de cisalhamento, a velocidade da onda de cisalhamento, mais rígido é o tecido. Então, assim, a gente consegue mente sobre física. Então, existem alguns itens que precisam ser obedecidos quanto à técnica. Não é uma técnica extremamente complexa, mas como todo método de imagem mais específico, precisa sim de um treinamento, precisa de uma curva de aprendizado, tem algumas peculiaridades que a gente precisa prestar atenção. Então, o médico que quer fazer elastografia, que quer seguir aí realizando esse exame, precisa passar por um treinamento. O paciente tem que estar em decúbito dorsal, com o braço direito elevado,
Posição de respiração neutra, na verdade, uma posição de respiração de repouso, que é diferente de inspiração profunda. A gente vai avaliar o lobo hepático direito, a 2 centímetros abaixo da cápsula hepática e 4 a 4,5 centímetros abaixo da pele. A gente vai evitar vasos de grande calibre, ductos, massas, nódulos, outras estruturas. E o pulso ARF, na verdade, ou seja, o transdutor, porque é ele que emite o pulso ARF, ele deve estar perpendicular à cápsula hepática. Então, tudo isso daqui é descrito como necessário e nós precisamos obedecer essas recomendações técnicas. Além disso, o exame precisa ser realizado em jejum, porque se sabe porque aumenta a rigidez do parênquima hepático, então, realizar o exame com pelo menos 4 horas de jejum pela manhã e otimizar os parâmetros do modo B, né? Isso daqui eu nem preciso falar muito, porque é base de tudo no nosso, para quem faz ultrassom, né? Um bom modo B vai levar a uma boa avaliação de qualquer critérios técnicos aí. A gente vai precisar realizar 10 medidas da velocidade da onda de cisalhamento. Após a realização dessas 10 medidas, vai ser feita a mediana entre as 10, e é isso que vai ser utilizado se for percebido que ela responde, que ela atende os critérios de qualidade que precisam ser obedecidos. Não tem como eu detalhar aqui também, mas o certo, aí eu consigo colocar aquele valor que eu encontrei de velocidade. Não preciso ter atenção com algumas armadilhas. Então, como eu já falei, a ausência de jejum vai alterar esse resultado, mas outras situações também. Então, se eu estiver diante de um processo inflamatório agudo, com elevação importante de transaminases, especialmente acima de rigidez do parênquima, da mesma forma, congestão hepática, colestase, ingestão de álcool até 4 semanas. Então, tudo isso acaba alterando, interferindo nos meus resultados. Eu tenho que ter certeza que meu paciente não está sob nenhuma dessas condições. Após toda essa conferência, né, estando tudo da maneira mais correta possível, o valor que foi encontrado a gente vai colocar na tabela de Metavir para fazer a classificação do grau de fibrose desse paciente, de acordo com o aparelho, né, que eu utilizei para fazer o exame e com a doença que o meu paciente é portador. Então, cada caso vai ter uma avaliação indicante. Então, não adianta querer usar a mesma tabela para todo mundo, que não vai dar certo, não é correto. Com essas informações, nós somos capazes de fornecer prognóstico para esse paciente, porque sabe-se já, é muito bem conhecido, que quanto pior o grau de fibrose, maior é o risco de evolução com varizes esofágicas, com hipertensão portal clinicamente significativa, com desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Além disso, é possível separar em algumas situações pacientes que merecem ser incluídos num grupo de rastreio para câncer, né, para carcinoma hepático, daqueles pacientes que não têm indicação, né, existem situações como essas. Além disso, é possível priorizar tratamentos. Então, o papel da elastografia, nesse contexto, é imprescindível, é muito relevante mesmo. E se eu encontrei uma elastografia normal, eu posso ficar tranquilo? Eu tenho certeza que aquele fígado é normal e não tem nada? Na verdade, não é bem assim. O que eu sei se a minha elastografia é normal é que eu não tenho fibrose, né? Ou pelo menos eu não tenho uma fibrose significativa. Isso me garante que, pelo menos no curto a médio prazo, meu paciente não vai desenvolver um quadro de cirrose, que é a evolução final da progressão da doença. Nenhum paciente desenvolve cirrose da noite para o dia. Então, ele precisa primeiro passar por uma fibrose leve, piorar ao longo da cirrose, pelo menos no curto, médio prazo. Mas outras informações, a elastografia não fornece. A elastografia não é um exame histológico, ela não traz etiologia de doença. Então, em algumas situações, ainda vai ser necessário ações mais específicas. É importante saber disso. O que a gente pode falar é que a elastografia normal é igual a um fígado sem fibrose, não necessariamente um fígado sem outras doenças, né? E daí, então, a gente, na verdade, hoje, a elastografia, ela é um universo, né? Cada vez mais os aparelhos têm evoluído, têm aumentado a qualidade, tanto no modo B quanto no Doppler, e na elastografia os exames são cada vez melhores. Comparando, por exemplo, com a ressonância, a gente sabe que a elastografia por ultrassom é bem mais acessível para o nosso paciente, então isso é uma vantagem. Comparando com a elastografia transitória, que foi, na verdade,
por onde tudo começou, né? A gente tem a grande vantagem de ter a imagem ao nosso favor. Então, além de você estar medindo a velocidade da onda e classificando a fibrose, você também está vendo aquele fígado, está estudando e está ciente dos outros achados. Isso tudo ajuda muito no raciocínio, muito fértil de conhecimento para quem se interessa, para quem gosta. Eu espero que eu tenha conseguido trazer aí um pouco de... aguçar um pouco a sua curiosidade sobre esse assunto. Tem muito mais coisa. A gente tem um curso sobre isso no Cetros, então, se você se interessou, se você pretende trabalhar com isso, procure a nossa equipe para se informar. Nós temos esse curso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por nos acompanhar no Educacetros. Nós continuamos liberando conteúdos todas as semanas, de muita qualidade. Então, espero que esteja sendo proveitoso. Muito obrigada e até a próxima.